A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho com Jesus. Meus amados irmãos, olha só, hoje é o segundo áudio do nosso estudo Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus. Estou correndo um pouco, né? Para dar tempo certinho da gente fazer a nossa campanha e o nosso estudo em janeiro, né? Que eu não paro, meus irmãos, não paro. Bom, vamos lá. Ontem a gente parou no capítulo 2, verso 12, né? Capítulo 2, verso 12 de Hebreus. Vamos para o 13? E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim, e os filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. Eu vou ler de novo o verso 14 para você entender. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele quem? Cristo. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem é que tinha o império da morte? O diabo. Ele dominava. Só que Cristo veio em carne e morreu por nós para aniquilá-lo. Assim, ele está derrotado nessa parte. Verso 15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Então Cristo teve que pagar o primeiro preço para poder nos ajudar, meus irmãos. Assim, ele venceu, né? E ele vencendo, a gente vai poder continuar vencendo também, né? Bom, vamos aqui para o capítulo 3, meus irmãos, né? Capítulo 3, vamos lá. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da vossa confiança, sendo fiel ao que constituiu, como também foi com Moisés, em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que o edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então, Jesus é maior que todas as coisas, né? O escritor ao Hebreu, ele está vangloriando o próprio Cristo, levantando muito mais aquilo que estava meio perdido. As pessoas tinham um peso de, poxa, Moisés é grande, né? Abraão é grande, mas Cristo é maior, entendeu? Verso 5. E na verdade Moisés não foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Porque Moisés não foi fiel? Moisés tinha o seu povo, né? Ele libertou o povo de Israel. Então temos dois libertadores na Bíblia Sagrada, Moisés e Jesus. Moisés tinha sua casa. Quem era a sua casa? Israel. E Jesus tinha sua casa. Quem é sua casa? Somos nós. Então tá. Então Moisés, ele não foi fiel. Tá vendo? Porque Moisés não foi tão forte assim. O verso 5, né? Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das casas que haviam de anunciar. Mas não foi fiel, não. Moisés não foi tão forte para segurar aquilo. Veja o verso 6. Mas Cristo como filho sobre a própria casa, o qual casa somos nós, e tão somente conservamos firme a confiança e a glória da herança até o fim. Por que eu disse que Moisés não foi tão fiel assim, né? Ele foi fiel assim, ele serviu aquela casa, mas ele também pecou ali, meus irmãos. O nosso Cristo não, ele foi fiel à casa sem pecado. Entendeu agora? Verso 7.
Portanto, como diz o Espírito Santo, e com E maiúsculo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Verso 11. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Por isso que eles provocaram Jesus Cristo, né? Eles provocaram o Cristo. E aí aconteceu que ele, irado, falou, não, então vocês não vão entrar. E aí aconteceu, aqueles que tinham de 20 anos para baixo acabaram entrando nas terras santas. Aqueles que tinham de 20 anos para cima acabaram não entrando na terra santa, né? Pereceram. Verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Então, duas coisas interessantes há aqui, tá? Olha só. Ele está dizendo que devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado com essa obra de seguir a Cristo. Porque se a gente tiver um coração mau, a gente perece. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel. Grifa aí. Para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que se nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Tá vendo? Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Isso é muito forte, meus irmãos. Isso a gente, às vezes, acaba endurecendo os nossos corações. E tem que tomar cuidado. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto. Não entraram no seu repouso. Por quê? Porque provocaram o Senhor, mesmo vendo o milagre. Às vezes você está vendo o milagre e ainda está provocando o Senhor. Toma cuidado, tá? Toma cuidado. Verso 18. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Olha aí que risco, meus irmãos. Brincaram demais, né? Brincaram demais. Vamos para o capítulo 4. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que alguns de vós ficam para trás, porque a pessoa perdeu a esperança. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra de pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estavam misturados com a fé naqueles que a ouviram. Verso 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar disse assim, no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entrarão por causa da desobediência. Né? Que a gente encontra um versículo muito importante. E a gente aqui para, né? Ele está batalhando, o escritor ao Hebreus está dizendo, olha, vocês têm que tomar cuidado, porque se vocês ficar com muita frescurinha com Deus, muito endurecimento de coração, vocês podem ficar para trás e não vão entrar no repouso, entrar na salvação. Então, procura, meus irmãos, ver se você não está questionando demais. Às vezes você acha que Deus tem a obrigação de te servir. Não. Você tem a obrigação de servi-lo, tá? E por misericórdia ele estendeu a salvação sobre nós. Amém?
Eu fico por aqui e amanhã tem mais. Anota aí a lição de casa, tá? 1 Coríntios 10, 14. Eu não comemoro Natal, faço a minha ceia com a minha família, mas não comemoro Natal, né? Então, meus irmãos, que vocês tenham boas festas, mas cuidado com os tipos de comemoração. Muita gente deixa de ser crente nessas épocas, né? Cuidado, tá bom? Eu quero mandar um feliz aniversário para o Cícero Natalino, irmão da Rosilene, lá do Paraná, né? Então, Cícero, feliz aniversário, meu amigo, Deus abençoa. Hoje, meu amiguíssimo Ailton Lourenço, amigo que a gente troca umas ideias, conversa, e ele tem muito me ajudado também, né? Ailton, feliz aniversário. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, meu amigo, tá? Que Deus guarde você na ida, na volta, no deitar e no levantar, tá bom? Ele é lá de Piracatu, lá no Vale do Ribeira, né? Ele pertence à Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos, tá? Meu amigo, feliz aniversário, Deus abençoa grandemente, tá bom? Na verdade, o aniversário dele foi ontem, né? É porque eu falei pra ele, olha, eu vou te mandar o feliz aniversário dia 25, porque eu já gravei, né? Hoje também é aniversário da Evenice, lá de Planaltina, Distrito Federal. Varoa, feliz aniversário, curta seu dia, tá bom? Deus abençoa grandemente. Hoje também é aniversário do Luiz Carlos, Salvador, Bahia. Luiz Carlos, meu amigo, Deus abençoe a sua vida grandemente, amém? Vamos lá, hoje também é aniversário da irmã Nerci de Minas Gerais. Irmã Nerci, feliz aniversário, um beijo no coração e Deus abençoa grandemente a tua vida, né? Hoje também é aniversário da Jaqueline, lá do Jardim Graziella, em Suzano, né? Que vizinho da minha cidade, tá bom? Então, Jaqueline, feliz aniversário e Deus abençoa grandemente. Deixa eu ver se eu tenho mais aniversariantes. Não, que Deus abençoe grandemente. Deixa eu ver aqui. Como é que tá? Olha só, se você quer receber o cafezinho com Jesus, de repente você quer mandar o meu número para alguém, tá? O número que você vai mandar para as pessoas, para mim adicionar nos meus grupos que recebem o cafezinho, é 11957864176, tá bom? Ah, eu quero fazer teologia à distância, você quer? Tá bom. Instituto Quírios, você pode fazer capelania para entrar nos presídios, nos hospitais e também pode fazer teologia, tá? Fala com o meu professor se chama Valmir Barcelos, tá? Pastor e professor, capelão, e o número dele é 11940062409, vai lá, fala que o pastor Alex passou para você, tá bom? E você pode ser abençoado. Se caso um dia você parar de receber o cafezinho com Jesus, você apaga meu contato e adiciona de novo. Quer que eu mande um abraço e um feliz aniversário para alguém? Você tem que me pedir uma semana antes, tá bom? Pastor, eu quero convidar o senhor aí para vir na minha igreja. O senhor cobra alguma coisa? Não, só a minha passagem, tá bom? Entre em contato comigo, 11956188781 ou 11930180870. Fala diretamente comigo e a gente agenda para que eu pregue ou dou palestra aí. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.